Continuar conversando com o Dr. Sebastião Marley, ginecologista e especialista em obesidade. É só conferir. Doutor, e a reposição hormonal é apenas para quem está na menopausa ou andropausa? Ou pessoas mais jovens também podem precisar? Então, lembra que eu falei para você dos ésteres de testosterona, que é o anabolismo? Você pode ter um paciente que seja jovem, mas que se encontre em algumas situações, como eu acabei de falar. Um câncer que está consumindo a musculatura, ele está parado muito tempo por estar na UTI, ele sofreu uma queimadura grave, então ele vai usar hormônio, que é um derivado da testosterona, para tentar melhorar aquele anabolismo, aquela musculatura dele, porque músculo é um órgão importante, né? Então, neste caso, são as indicações. Em se falando de reposição, seria o decréscimo, né, do hormônio numa mulher ou num homem, ou pela idade, ou no caso, por exemplo, mulheres que perderam os ovários mais cedo, homens que tiveram que fazer cirurgia do testículo por algum motivo, né, ou que tem alguma doença que possa prejudicar isso, né, por exemplo, varicocele. O que seria varicocele? A varize do testículo. Ele pode não só prejudicar a produção do espermatozoide, né, mas ele também pode afetar a produção hormonal, né, da testosterona. E é o mesmo caso da hidrocele? Não, hidro quer dizer água, né? Seria no caso um cisto que está presente no testículo, isso é outra coisa. Né? Então assim, cada caso é um caso, mas reposição é você colocar aquilo que o paciente não tem por algum motivo. O mais natural seria a perda gradual com a idade. A reposição engorda ou emagrece? Olha só, essa pergunta também é muito interessante porque existem alguns mitos em cima disso. Quando você repõe algum hormônio como a progesterona, ela tende a reter mais líquido. Quando você usa um derivado da testosterona, né, aí também ela tende a reter mais líquido. Mas de maneira geral, quando você usa, por exemplo, a testosterona, ela como bioidêntica, ela tende o quê? A aumentar a massa muscular um pouquinho e isso melhora o quê? O consumo de glicose e você melhora o quê? A perda da gordura. Não é que ela vai emagrecer 100%, ela tem uma porcentagem pouquinha, mas ela age sim no emagrecimento de uma maneira bem pequena, né? Eu não vou entrar em detalhes porque não é o caso aqui, que a gente não está falando de uma parte mais científica. Né? Doutor, o homem também sofre de queda hormonal como as mulheres. Sim. Como saber se eu estou entrando na andropausa ou a mulher na menopausa? Olha só para te ter uma ideia, teoricamente um homem de 35 anos não deveria estar fazendo reposição hormonal, certo? Uhum. Mas hoje, com a qualidade de vida que nós levamos, o tipo de alimentação que se faz, a falta do exercício físico, a falta de você dormir de forma adequada, tendo uma qualidade de vida, isso pode te levar a ter muita testosterona livre no corpo, mas que não se liga ao receptor para fazer a função dela. Isso é um exemplo. Outra, homens que estão muito acima do peso, estão obesos, eles vão deixar de produzir testosterona e vão produzir mais estradiol. Aí isso vai gerar o quê? Vai gerar uma síndrome chamada síndrome de MOSH. Isso aí faz com que ela vai ter todas aquelas consequências de resistência insulínica, de diabetes, de hipertensão, de lesão dentro do vaso. Então isso vai levar a uma alteração da testosterona também. Pessoas jovens. Isso vale para o homem como para a mulher? Para a mulher, sim, mas especificamente a gente fala do homem, porque a gente está falando de testosterona nesse caso. Desculpa, mas na mulher existe sim essa possibilidade, principalmente quando ela está na perimenopausa, ou no momento em que ela antecede a menopausa, né, que é na transição menopausal, onde você observa que as mulheres que estão na menopausa, elas passam a ter menos gordura no quadril, aí existe um depósito de gordura mais abdominal, depois embaixo da axila, e elas ficam androgenizadas. Ou seja, elas ficam parecendo um corpo masculino. Né? Você vê que elas perdem aquelas curvas. Porque isso, quando elas perdem, significa que o estrogênio está diminuindo. Entendeu? Então, isso vai ter que ser trabalhado
para que ela possa melhorar a composição corporal. E claro, não é só a questão física, mas a questão de dentro para fora. Então tem que ver triglicerídeos, tem que ver colesterol, tem que ver glicose, tem que ver insulina. Tem umas substâncias que a gente tem que trabalhar para poder tratar ela de dentro para fora. E aí você vai ter que ver gordura no fígado, que é uma doença que leva à fibrose do intestino e que hoje é a principal causa de transplante de fígado. O senhor já respondeu uma pergunta que eu ia te fazer, mas eu ainda vou voltar nesse assunto aí. Certo. Por exemplo, qual é o start que a mulher, principalmente a mulher, tem que ter quando ela começou a aparecer com esses sintomas? É a gordura localizada, é as coisas assim. Quais são os outros sintomas, além de ser investigado pelos exames de laboratório? Certo. Quando a mulher está nesse sentido da menopausa, é isso que você está perguntando, você tem que investigar lesões vasculares. Porque quando você repõe hormônio para aquela mulher, você está protegendo o vaso sanguíneo dessa mulher. E, consequentemente, de uma forma até preventiva, tu vai evitar um infarto, um AVC. Porque a lesão que está dentro do vaso que vai causar essa alteração vascular que pode levar a um infarto e um AVC. Você vai proteger o osso, tanto no homem quanto na mulher. Na mulher, quando você repõe estradiol, você melhora a densidade óssea, aí você vai melhorar aquela situação da osteopenia, da osteoporose. No homem, quando você repõe testosterona, você melhora também a situação cardiovascular, você melhora também a questão da memória, da cognição, do raciocínio e também da proteção óssea. Bom, o senhor também já respondeu isso, mas eu vou voltar nesse assunto porque ele é muito polêmico e a gente ouve muito. Me pergunto muito, mesmo eu não sendo médico, eu me pergunto muito sobre isso. A reposição hormonal, se isso é um aumento do risco de câncer. Pois é, como a gente comentou, quando que a gente poderia pensar em câncer com o uso de hormônio? Quando você usa ele além do normal, quando você tem uma situação suprafisiológica, quando você usa de maneira exagerada. Isso pode sim contribuir porque vai trazer um desequilíbrio no teu organismo. E a fonte do câncer, a gente tem como estudos mostrando a questão inflamatória. O que seria essa inflamação? Seria você liberar a todo momento no teu corpo substâncias inflamatórias que vão alterar todo aquele mecanismo de imunologia, todo aquele mecanismo da célula, para que ela possa se alimentar de outras células, né? Então você perde aquele ritmo, você perde toda aquela situação que pode levar a uma inflamação constante e também a câncer. Bom, vamos fazer mais um intervalo comercial e voltamos em seguida, ainda falando de reposição hormonal. Voltamos já.